Olá, pessoal! Hoje vamos dar início ao estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa Lei Complementar 101 de 2000. Vamos iniciar com um breve contexto e, posteriormente, vamos abordar em sequência as partes mais relevantes de cada artigo. Então, vamos nessa, pessoal! Quando o Brasil deixou de ser governado por militares e com a nova Constituição de 1988, a população brasileira se encheu de esperança com novos tempos de prosperidade. Surge agora uma nova realidade de demanda, pois agora a população exige que as suas necessidades sejam atendidas. Na área da saúde, na educação, na segurança, na seguridade social, na infraestrutura e nas mais diversas demandas. Mas e agora? Como atender essa nova demanda? Simples, investindo em saúde, construção de escola, melhorando a força policial, aumentando os serviços sociais, construindo pontes, estradas e portos. Desta forma, você já deve estar imaginando o problema que gerou, não é verdade? As despesas aumentaram e, junto com elas, a dívida interna e externa virou uma bola de neve de dívidas. Então, buscando combater esse cenário, foi criado um mecanismo que buscava a limitação de despesa e o uso responsável dos recursos públicos. Foi então que, em 4 de maio de 2000, entra em vigor a Lei Complementar 101, a nossa famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vamos começar a trabalhar os principais artigos dessa lei, em especial aqueles que são mais cobrados em concurso. Na verdade, vamos enfatizar os pontos específicos, aqueles detalhes que os examinadores gostam de perguntar e aquelas pegadinhas que fazem os mais bem preparados candidatos a escorregar na hora da prova. Então vamos lá. No artigo 1º já temos possíveis questões de prova, pois elas já apresentam os 4 princípios que serão pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe uma ação planejada, que é estabelecer objetivos, ações e meio para alcançá-las. E a transparência, com a publicidade da gestão dos recursos e a prestação de contas. As ações de controle estão relacionadas em prevenir risco e corrigirem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Assim, o gestor deve controlar as metas de resultado entre receitas e despesa, obediência aos limites e condições no que tange à renúncia de receita, à despesa com pessoal, seguridade social e outros, além da dívida consolidada imobiliária e operações de crédito, concessão de garantia e a inscrição de restos a pagar, ou seja, tudo isso deve ser controlado. Um outro princípio é o da responsabilização, que está relacionado na obrigatoriedade da prestação de conta por parte dos gestores. Mas e aí, quem deve obedecer essa lei? Nesse caso, é a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e, consequentemente, os respectivos poderes executivo, legislativo, judiciário, além dos tribunais de contas e o Ministério Público. Compreende também a administração direta, indireta, fundo, as autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. As empresas dependentes são aquelas que recebem recursos financeiros do seu ente controlador para o pagamento de despesa com pessoal, com custeio em geral e as de capital, mas cuidado com as de capital, pois são excluídas aquelas provenientes de aumento de participação acionária. Agora vamos falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO. A Constituição Federal já determinava que a LDO deveria atender a alguns critérios, como as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecimento das diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Agora, com a Lei de Responsabilidade, foi acrescentado mais itens que devem ser tratados, como o equilíbrio entre receitas e despesas, critério e forma de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas, e regras para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Junto com a LDO, irá o anexo de metas fiscais, no qual serão estabelecidas as metas anuais em valores correntes constantes relativos à receita, despesa, resultado nominal,
primário, montante da dívida pública para o exercício que se referirem em mais os dois seguintes. E também fazem parte do anexo de metas fiscais as avaliações do cumprimento das metas relativo ao ano anterior, demonstrativo das metas anuais, com a memória e metodologia de cálculo para o resultado pretendido, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, e, para não esquecer, a avaliação da situação financeira e atuarial. A LDO também conterá o anexo de riscos fiscais, contendo os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas. Vamos falar sobre a Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA. Ela deve ser elaborada em compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas da própria Lei de Responsabilidade. Conterá em anexo o demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes no anexo de metas fiscais da LDO. Será acompanhado do demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistia, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícias, além de outras medidas de compensação das renúncias de receita e o aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado. Conterá a reserva de contingência definida com base na receita corrente líquida, assunto que vamos falar no próximo vídeo, além de ser uma fonte de abertura para créditos adicionais. Agora, algumas observações que a Lei de Responsabilidade estabelece. Todas as despesas relativas à dívida pública, imobiliária e contratual e as receitas devem estar contidas na Lei Orçamentária. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na Lei Orçamentária e na de créditos adicionais. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá ser superior à variação do índice de preço prevista na LDO. A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou na lei que autorize a sua inclusão. Agora vamos entrar na execução orçamentária e no cumprimento das metas. O Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso em até 30 dias após a publicação dos orçamentos. Os recursos vinculados ficarão atrelados às suas despesas pré-estabelecidas, ainda que em exercícios futuros. Observação: esta regra pode ser dispensada na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional e na condição de que esses recursos sejam destinados ao combate à calamidade pública. Ao final de cada bimestre, deve-se avaliar como está se comportando a arrecadação de receita do ente, pois assim poderemos avaliar se está ocorrendo conformidade com o planejado ou se está sendo arrecadado abaixo do esperado. Assim, se for um cenário de baixa arrecadação, assim não podendo cumprir as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os respectivos poderes deverão providenciar por ato próprio e nos montantes necessários a limitação de empenho e a movimentação financeira nos 30 dias subsequentes, conforme as regras estabelecidas na LDO. Uma observação: não serão objeto de limitação as seguintes despesas: as obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeado por fundo criado para tal finalidade, e as ressalvadas pela LDO. Agora uma observação da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pela Assembleia Legislativa na hipótese de estados e municípios, o ente ficarão dispensados do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho, no caso de baixa arrecadação de receita, apenas enquanto durar o período de calamidade pública. Agora, se lá na frente for restabelecido o nível de receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional à redução efetivada.
Até o final dos meses de maio e setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiências públicas, no caso da União, na Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados, e para os estados e municípios, nas comissões das suas respectivas casas legislativas. O artigo 10 estabelece que na execução orçamentária e financeira deve-se identificar os beneficiários dos pagamentos de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada pelo artigo 100 da Constituição Federal, no qual se refere à ordem cronológica dos precatórios. Bom, pessoal, nessa esquematização vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, vamos dar continuidade ao estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se você gostou da nossa primeira esquematização e quer apoiar o nosso canal, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Isso nos apoia a continuarmos produzindo mais materiais esquematizados. Até a próxima, pessoal!